Wesley, né, primo ateu, chama mais como primo ateu. Está comigo aqui o Francis, o Scania também tinha entrado, espero que ele volte também. Quero aqui agradecer a presença de vocês, muito obrigado pelo carinho. Sejam muito bem-vindos. Eu me sinto feliz com a presença de vocês aqui nesse momento para mim, que é único. Espero que ele se repita quantas vezes forem possível, for possível, tá? Wesley, primo, né? Primo. Esse é o. Eu chamo ele só no privado, tá? Porque se eu chamar publicamente, ele pode ficar bravo comigo, né? Então eu chamo ele do Chaveirinho da Multiversal Flaviano. Não, Seja pode bem-vindo. chamar, rapaz. Tá comigo Seja também. bem-vindo. Fica à vontade. Depois Obrigado. o Francis. Boa noite, os participantes. Boa noite, Cris. Boa noite, o amigo que está aqui em cima. Boa Boa noite, noite, boa o outro noite. colega que Eu está vou aqui, dar que eu não. espaço pro professor por mais gente aqui, viu, professor? Certo, eu não estou conseguindo ver o nome aqui, mas boa noite, professor José. Boa noite, pessoal do chat. Eu vim aqui só para parabenizar aí os seus 47, né? 47. 19. Oi? 19. Os seus 47 anos de vida aí, né? Estou fazendo um trabalho e vou dizer que talvez mês que vem eu vá comprar seu livro lá, esqueci aqui o título aqui, que o Scania me recomendou, que eu estava conversando com ele no off, para me aprofundar acerca do Jesus histórico. Tem coisas que eu não sei, eu sei algumas coisas, mas tem coisas que eu não sei. Pô, Scania, me indica aí um canal, um livro, alguma coisa. Não, rapaz, hoje a maior autoridade se chama José Alessandro Neves. Aí, ó, ele tem até um livro aqui, aí me mandou aqui, eu salvei até aqui, Como Surgiu Jesus, né? Acho que mês que vem aí eu tô comprando aí e para poder ajudar aí, para poder também me aprofundar, né? Por esse trabalho que o senhor vem fazendo aí na internet aí, de desmentir, principalmente acerca do Jesus histórico, né? Mostrando aí as problemáticas, e que é algo também que a gente defende, né? Então, aqui no YouTube, o seu trabalho é de suma importância, entendeu? De suma importância. Eu tô vindo aqui parabenizar o senhor aí Alinga com mais um ano Terim. de vida que, se Deus Bem-vindo quiser, a Leitão.arte. Vespasiano? Lesadei. Tito, Ô, Tito. Vespasiano, Não, Domiciano, tem que Bem-vindo a ser a Santíssima Trindade, Leitão.arte. né? Com É prioridade. Vespasiano, Tito e Domiciano, Visebot. senão não pode. Domiciano. É. E tem o Bem-vindo a Espírito Santo ali, né? Leitão.arte. O Clemente de Roma ali, o primo, né? Que fica Extrema ali por Elementes. ali, os envoltos ali. Bem-vindo a Então, Leitão.arte. fica aí minhas Enfachuve palavras aí 42. para sua pessoa, Muito né? obrigado, Bem-vindo a cara. Obrigado. Eu tenho uma grande Leitão.arte. admiração, eu até digo, e Paula não é Regui. demagogia, porque eu já falei isso sempre, sua Bem-vindo a presença. Você e o Leitão.arte. David Ribeiro estão acima de Nigubos. uma margem de uma geração de jovens que eu Bem-vindo a queria ter encontrado na Leitão.arte. minha geração. Word underline off O underline nível, mas Striamês. também, é claro, vocês buscaram isso. Bem-vindo a O nível que Leitão.arte. vocês, com as pessoas com quem vocês se 01 relacionam, ela. né, possibilitam Bem-vindo a a estar Leitão.arte. nesse nível. Claro que você numa Delox. área, o David, né, Ribeiro em outra, Bem-vindo a mas Leitão.arte. em relação à juventude, não sei se o Francis vai 0x2. concordar comigo, Bem-vindo a em relação à juventude que eu Leitão.arte. tenho visto aí, onde a galera está mais Dragnana. preocupada com fast food, Bem-vindo a micro-ondas, tudo no Leitão.arte. Google, vocês, Cata. o David Ribeiro, eu até conversei com ele, a gente Bem-vindo a discorda muito, mas é um Leitão.arte. garoto que tem Strean que Farrer. parar para ouvir. Porque ele Bem-vindo a pesquisa, ele não é aquele Leitão.arte. garoto que acha que vai chegar ali, Luz. não, ele lê. Francis, você é Bem-vindo a um cara, eu sei que o Leitão.arte. aniversário é meu, e eu vou falar isso aqui, Creatisbot. não é porque você está aqui. Bem-vindo Já a falei isso com muitas Leitão.arte. pessoas, tá? Rogeg Você é uma URL. pessoa que me Bem-vindo faz a lembrar Leitão.arte. um pouco de mim, Francis, quando eu não tinha uma formação, vamos dizer, reconhecida. Vamos falar assim, uma graduação, uma pós. Mas mesmo sem ter, eu já vivia num ambiente em que os doutores me respeitavam. Olhavam para mim não em busca de um papel, de um título pendurado na parede. Porque eles diziam para mim, pô, Alessandro, eu sei que é difícil para você, mas, cara, a gente não tem como. Tanto que eu tenho isso registrado. O que eu quero dizer com isso? Você, para mim, ô França, está acima da média, em alto nível. Existem pessoas que hoje estão por aí que tentam te ridicularizar, tentam
menosprezar o seu trabalho, mas eu tenho uma certeza que se essas pessoas sentassem para conversarem com você a respeito da proposta, da metodologia, da maneira com que você aborda e faz o seu trabalho, elas veriam o quanto você está mais para dentro da academia do que fora. Então, eu sei que é o meu momento, mas eu não poderia deixar de Oséias falar aqui, underline e eu Leitão. confesso que eu tenho o prazer Bem-vindo a de ter Leitão.arte. a sua amizade. Mesmo a gente discordando em alguns pontos, já falei aqui para o Scania que eu vou ter que dar uma lapada no Joseph Etio, ele ficou muito em cima nadando muito sobre as águas, né? Eu estou terminando agora a segunda leitura dele, cheia de marcas, mas isso não quer dizer que não estamos no caminho certo. E eu já estou dizendo, com o meu projeto em Joséfo e nos Evangelhos, a teoria flaviana não adianta. Hoje é sim a mais sólida em relação ao Jesus dos Evangelhos, das narrativas bíblicas. Não podem chorar, podem pular, podem fazer o que for. Francis, com você a palavra. Valeu. Bom, primeiramente, boa noite a todos aí. Boa noite, professor. Parabéns, né, pelo seu aniversário. É um prazer estar aqui e, assim, ouvir você, os seus argumentos, né? E eu sempre falo, né, para o Scania, são duas pessoas que eu fico meio incomodada, porque, assim, o conhecimento de vocês e a linguagem de vocês, às vezes você e o Scania falam termos que eu não sei o que vocês estão falando, e eu fico assim, putz, e agora? O que eles estão falando? E eu fico, cara, assim, tipo assim, putz, que merda, cara. Né? Mas assim, cara, o Scania, ele sempre me elogiou, né? Desde o começo que eu falo sempre, né? Pelo pouco conhecimento que eu tenho, por eu não saber muito bem inglês e muito menos grego, né? Assim, a evolução que eu tive quando eu comecei a conhecer o Scania foi, assim, muito grande. Então, eu pesquiso muito, e apesar dessa minha problemática, né, de eu desconhecer esses termos, né, que você... A tua live, às vezes, assim, é complicada porque você usa... É que não o David Ribeiro, né? Ele usa tantos termos assim que você, puta, o que ele está falando? Aí você tem que ir para o dicionário para saber o que ele está falando, né? O Scania eu fazia isso. O Scania estava falando com ele no WhatsApp, de repente ele falava uma palavra, assim, puta, o que ele falou? Quis falar. Aí a sorte é que, assim, já ia direto para o Google lá, traduzia o que ele disse e voltava, ah, tá, você falou isso. Tipo, eu não queria dizer para ele, pô, cara, o que você está dizendo? Então eu ia buscar a informação para conversar com ele. Então, assim, cara, hoje eu já não ligo muito para isso. Hoje eu brinco com isso, né? Com as pessoas me ridicularizando. No início, quando eu descobri a questão da teoria flaviana, né? Que aí o Scania viu meu site e tal, e a gente começou a discutir, era a mesma coisa. Você tinha muitas pessoas, né? Me chamando de burro, ignorante, que eu não sabia isso, aquilo e tal. E aquilo me incomodava. Né? Hoje eu já não ligo. Para mim, hoje, eu mesmo brinco com isso, entendeu? Então, assim, eu fico feliz em pessoas como o Scania e você, né, me elogiar pelo que eu trago para vocês, né? Então, sem eu ter todo esse conhecimento de vocês, então eu me sinto assim de peito, né, inchado, assim, por tudo isso, né? Assim, pelo reconhecimento de vocês. E eu não gosto muito de me estender porque eu começo a chorar. Não, meu irmão, aqui o espaço é nosso. Já me fizeram chorar hoje, eu recebi aqui o Lael Santos, que eu digo assim para vocês, se hoje vocês têm uma pessoa como professor diante de vocês, aqui um amigo, estou falando um pesquisador, e podem ler os meus livros, alguém me impulsionou no passado, quando eu falei, não dá, porque não tinha como. Eu comentei para o Scania, né, para vocês, Bem-vindo a Leitão.arte. eu escrevi o livro que fizeram com a Bíblia internado com a minha esposa, esperando ela ser operada. E depois que ela foi operada, ainda fiquei 15 dias com ela dentro do Hospital Federal da Lagoa, e o livro foi terminar uma semana depois, e na outra semana o Sabino Maluco me chama para poder ir para São Paulo para fazer a divulgação. Então foi algo muito assim. Então eu agradeço pessoas
Scania, seja muito bem-vindo, é uma honra, é um prazer poder recebê-lo aqui. Só que, eu lembro, o aniversário é meu, mas eu também hoje vou fazer uma pegadinha com o Scania aqui, porque a gente quer aproveitar o meu aniversário para partir o bolo e soprar a velhinha. Então eu tenho uma pegadinha aqui, só no humor, para a gente transformar essa live, aproveitar que o professor Marcos e o Carlos Alexandre estão aqui, em algo bacana também, né? Porque fica à vontade. Olha, eu estava aqui me perguntando, eu falei, ué, será que o professor Alessandro está na casa do Ronaldo Jacó? Aí eu fiquei analisando assim, né? Eu fiquei sem entender. Aí eu olhei direito, que eu vi que tinha um piano, tinha aquele sofá branco ali. Aí eu fiquei, moço. Aí eu fiquei esperando o Ronaldo Jacó aparecer. Mas não apareceu. Mas eu estou desconfiado que isso aí é algum recurso da internet. É o chroma key. Ah, parabéns. É o chroma key. Meus Mas aí, amigos. mas aí, em sua homenagem, deixa eu ver, em sua homenagem, ó, que por você eu até a gente muda. Em sua homenagem, eu vou fazer isso aqui, ó. Em sua homenagem, vamos lá? Quero ver se você vai interpretar. Rapaz. De um lado, De um lado. Vespasiano, enfrentando a tempestade com Flávio Joséfo na embarcação, narrando a história que todos estavam desesperados e com medo. Vai lá, incomoda Vespasiano e diz: e agora? Nós não chegaremos a Jope. E Vespasiano chega, anima todo mundo, consegue vencer a tempestade e vai para uma ilha forte. E do outro tem o Jesus da narrativa, que acalma a tempestade e há uma bonança. E do outro, o povo lá dizendo, né? Pô, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece e as nações se submetem? O culto e a honra e reconhecimento ao poder de Vespasiano por, de fato, dominar os ventos e os mares. E do outro. Então, em homenagem, hoje eu fiz essa homenagem aqui ao Multiversal Flaviana, tá? Essa foi uma das, né, homenagens, tá bom? Ao Multiversal Flaviana. E a outra homenagem que eu fiz ao Multiversal Flaviana, essa veio mais cômica, né? É essa aqui, ó. Aguardando aí a galera que vai me refutar, né? A outra é essa aqui, ó. Eu vou até tirar o microfone um pouquinho para vocês verem melhor. Alguém sabe que cidade é essa aqui? É Petra. Só que a Petra, essa é a Petra que foi edificada por Flávio Joséfo, mas em cima de algo que não era Petra, era Petros. Que era a ilha de Petros. É a Petra cidade edificada sobre a ilha de Petros. Mas aqui do lado de cá, ó, desse lado aqui, ó, tem o Jesus que está dizendo para o Pedro, que é Petros, que ele edificaria sobre esta Petra. Esta Petra. Eu vou aguardar a galera aí para me refutar. Mas é uma homenagem à Multiversal Flaviana. Fala, Scania, eu só quis mostrar aí os recursos. Fica à vontade. Rapaz, esse homem está se aprofundando aí no negócio, viu? Aprofundando aí no Carota, né? Na Carota que foi, que ainda é deixado de lado por alguns segmentos acadêmicos. Tem que fazer isso mesmo, né? Porque o cara, se não fizer, é engolido por ele, pelo Carota. Tem que fazer isso. Tem que trabalhar o pessoal. É o ad hominem mesmo. Né? Diminuir, porque ele vai na jugular e apresenta o conceito de transposição diegética, mostrando, dando oportunidade a quem não entende de narrativa perceber que existe uma fonte maior que está inspirando os autores neotestamentários. Existe uma fonte, uma razão. Eu costumo dizer que o Novo Testamento está em um tripé de interesse propagandístico, ou seja, quem está escrevendo tem esses três interesses, essas três demandas literárias. Fazer propaganda de um imperador, que precisa de propaganda, que historicamente está utilizando-se de propaganda, ou seja, nós estamos fundamentados na história.
Porque outros autores extrabíblicos estão nos apontando que este imperador está fazendo isso. E está matando, punindo e exilando quem destoa dos seus interesses propagandísticos. Então, esse é o primeiro tripé. Qual é o primeiro tripé do Novo Testamento? Propaganda, sobretudo dos sinóticos. Propaganda flaviana. Segundo tripé, a segunda coluna do tripé. São três, né? Então, propaganda flaviana, romana, propaganda, vamos colocar romana, para agradar gregos e troianos, para agradar romanos e não romanos. Vamos lá. Propaganda romana, outro tripé, a literatura judaica, obviamente, porque é um vírus, o personagem é um vírus. Ele está sendo introjetado ali com uma finalidade posterior, mas o meio é ele ser judeu. O meio é ele ser literariamente judeu. Ele vai se sacrificar como um judeu, como a lindóia de Uruguai, como a lindóia, que é uma nativa também, ela é uma índia, e ela se sacrifica na selva, se entregando para o veneno da cobra. Ela se entregou, não é possível uma coisa dessa. Ela se doou, ela foi lá e se entregou para a morte, para o veneno da cobra. Então, ela era uma nativa. Da mesma forma como Jesus de Nazaré precisou ser este nativo, precisou ter elementos da cultura judaica. Então, nós iremos encontrar judaísmo em toda a Bíblia, em todo o Novo Testamento. O chão literário é o judaísmo. Então, nós temos, primeira parte do tripé, propaganda romana. Segunda parte do tripé, segunda demanda, literatura judaica. E terceira, a literatura greco-romana. A literatura greco-romana também nós temos base nisso, e base literária para afirmar, porque podemos mostrar a dependência ipsis literis de diversos autores gregos e romanos, diversas transposições diegéticas que estão ali presentes. E aí o professor Alessandro tem se despontado ultimamente aí, acho que deve ter com quase 1.000 inscritos aderido aí recentemente ao canal do professor Alessandro, porque tem visto aprofundamento, tem visto coerência, né? Tem naquilo que exara, que prega. Né? Então, este é o grande tripé. Né? E nesse último mês aí, o professor Alessandro, a gente tem visto, quem acompanha o seu canal, tem visto que o senhor tem se dedicado muito, né? Ao exame, à acuidade da leitura, né? Tem se dedicado, e o resultado não pode ser outro a não ser encontrar pessoas que têm esse objetivo afim, tem essa afinidade, e que passa a lhe admirar, a lhe seguir, né? De forma que vem tudo isso desembocar na data do seu aniversário, que é hoje. Hoje, o aniversário do professor Alessandro, e amanhã, o aniversário de Roberto Scania. Minha gente, não é brincadeira não. Agora, a gente vai soprar a velhinha. Scania, os que não entendem que o evangelho é um gênero, né? O evangelho é um gênero, e que tudo que era produzido pelos historiadores, que também eram poetas, eram mitógrafos, eram mitólogos, já vinha de uma tradição e tinha um propósito sempre de defender os interesses da cidade. Significava defender os interesses dos poderosos, em detrimento daquilo que se levantava pelas camadas menores. E eles diziam, os grandes pensadores, de Sócrates a Platão, que isso se dava por meio da diegese e da lexios. E como eu sei que o Scania não brinca mesmo, ok? O couro come sem ver, eu trouxe a velhinha, eu trouxe o bolo. Né? Aí, Scania, não sei se vai estar aparecendo para vocês, deixa-me ver se
alguma coisa vai atrapalhar, porque costuma aparecer uma tarja em cima, aí complica. Não sei por que essa tarja fica aparecendo. Vou ter que diminuir, porque a tarja aparece em cima, está em cima ainda. Está muito pequena, não vai dar para o scanner ler, não. Está muito pequena. Porque a tarja está atrapalhando. O scanner não está conseguindo ler, não. Vai conseguir ler, não. Está muito pequeno. Mas esse aí, Scania, não sei se vocês estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Esse aí, entre tantos Eu outros... tô. Está conseguindo? Ok. Esse aí é um dos textos... Só tira a tarja, o professor, tira a tarja da cara do Scania aqui embaixo. Tem tarja onde? Cadê? Tá escrito A Pix do aqui, ó. Pix. Tira A do vai ter Pix. no Scania. Tá. Não, eu estou preocupado é que essa tarja preta, mas não está atrapalhando a leitura, não. Só que se eu aumentar, eu acho que não vai... Deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho. Vamos ver. Ó, eu acho que é só esse texto aí, mas está muito pequeno, até para mim aqui. Se eu for para o PDF, eu vou conseguir ler. Mas se eu ficar olhando aqui na tela igual a vocês, eu não consigo. Mas, Scania, você tem um dos maiores debates que envolveu o texto de Platão com Sócrates, tá? Vê aí, ó. Estou mostrando, fazendo um recurso para vocês, ó, que diz que uma das formas principais de se defender a cidade e proteger os interesses das elites era através da poetai, e a poetai através da mimesis, e que tanto poetai como mimesis eram diegese, e que não era possível fazer uma sem fazer a outra. E aí vem isso aqui, ó, Scania. Aí eu falo, olha isso aqui. Para isso, isso aqui não é o que está traduzido lá não, tá, gente? Ok? Aqui é uma tradução. E para isso nos servem de simples narrativa, por intermédio da imitação ou por intermédio de ambas. Por que está tendo essa discussão? Aqui em cima tem uma resposta. Ó, olha o que o Sócrates vai dizer com relação... Olha isso aqui. Por conseguinte, se compete a alguém mentir, é mentir aos líderes da cidade, no interesse da própria cidade, e em virtude dos inimigos ou dos cidadãos. E todas as demais pessoas não é lícita este recurso. Então, senhores, você vai encontrar, entende? Várias narrativas em Joséfo que mostram a prática diegética, entende? E que se usa todos esses recursos em transposição diegética para Mateus. Entende? Isso é irrefutável. Por isso, Scania, eu quero dizer, a grande maioria aí, eu fiz um desafio. Se qualquer um trouxer um livro do Jesus histórico ou uma tese em que os evangelhos foram submetidos, salvo por Francesco Carota, mesmo ele tendo trabalhado mais iconografia, e por Joseph Etchell, sem o Etchell também trabalhar questões de intertextualidade, mas ele fez uma análise comparada muito boa também. De quem defende o Jesus histórico, eu excluo meu canal, e eu faço isso mesmo. Eu lancei esse desafio. É só trazer para mim qualquer livro produzido até hoje. E aí se prova que quem produziu o livro sobre Jesus histórico de Nazaré não usou o principal elemento da cultura material. Ignorou tudo isso, que era justamente a arte diegética. A forma que Sócrates vai chamar de léxios. Ué, então como que eu posso querer analisar o evangelho fazendo teologia? Os historiadores fazem teologia. Eles fazem exegese e ignoram a dimensão do próprio gênero literário, que é a sátira, a dramatização,
tudo isso. Então fica difícil, entende? Eu agradeço a vocês pelo carinho. Esse projeto, ele com certeza terá uma participação efetiva de pesquisadores como vocês, porque eu também não sou bobo de dar um tiro de 12 no meu próprio pé. Então, tem amigos que estão pegando os materiais, estão lendo, estão estudando, estão analisando, entende? E eu vou continuar. Quero agradecer aqui a esse amigo que sempre também ajuda o nosso trabalho. E aberto aí, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, o Primo, Scania, Francis, desejando também a vocês. Amanhã é o aniversário do Scania, não sei se vai ter alguma coisa lá no Multiversal, e se tiver eu quero estar lá. O Scania deve comemorar em outro lugar, né? Não, ele não é bobo, né? Ele não é bobo, né? Tá beijando na boca, não é bobo. Lá em São Paulo, a gente diria que ele iria comemorar na Marginal, né? As marginais lá que eram cheias de lugares para comemorar. Agora aqui na Bahia, não sei onde ele comemora. Agradecer. Aqui, Scania, fica à vontade. Quer falar mais alguma coisa? O Primo também? Só que você falou de historiador e tudo. Esses dias eu tava... É que eu não lembrei disso na hora. Comentei depois com o Scania. O rapaz falou assim, né? Que a gente estava debatendo lá acerca de Jesus histórico e tal. E eu fiz algumas perguntas. Tá, mas me responda aí. Já comecei com essa que é já para dar nas pernas, né? Existe alguma prova arqueológica da existência de Jesus? Aí, não, existe lá o que os historiadores falam lá na academia lá. Não, é o que eles falam lá, eles só falavam isso. O que eles falam lá, e beleza, a live foi tocando no finalzinho, quando a gente ia saindo assim, já para não dar tempo de resposta, ele falou, mas eu acho que quem se propõe a refutar o Jesus histórico tem que fazer história e refutar lá dentro da academia. Mas esse mesmo, é porque na hora não deu tempo de responder. No seu discurso dentro da live, usou Bart Ehrman para defender Jesus histórico. E disse que para refutar, tinha que se formar em história primeiro e refutar lá dentro. Né? Aí não deu tempo de eu perguntar, mas peraí, você acabou de usar Bart Ehrman é formado em história? Na verdade, a maioria deles não são formados em história. Não, aí o Jesus eu ia perguntar... histórico é baseado praticamente em um amontoado de teólogos, ex-padres e pastores, pô. Não, aí eu ia perguntar, quer dizer que para falar a favor não precisa, mas para falar contra a gente tem que se formar, entrar na academia e debater lá dentro, né? Aqui não deu tempo, que a gente já estava finalizando, ele soltou assim no finalzinho. Eu passo a palavra aí. Antes do eu falar, eu só queria falar a questão do Richard Carrier. Só um pouquinho, Scania, só rapidinho, tá? Por exemplo, a galera, quando vai refutar a teoria flaviana, eles usam o Richard Carrier. Porque aí o Richard Carrier vai fazer, né, um textão para engolir o Joseph, né? Então eles vão lá, eles enchem o peito, né? E pegam o texto do Richard Carrier e detonam, né? Ó, Richard Carrier detonou Joseph Atwill. Quando Richard Carrier prova que Jesus não existiu, o que esse mesmo cara fazem? Eles alegam que o Richard Carrier já está atrasado, que os livros dele não estão vendendo, ou seja, eles metem o pau no Richard Carrier. Ou seja, então é isso que essa galera faz. Então eles usam o Richard Carrier para refutar o Atwill e a teoria flaviana, mas quando o Richard Carrier refuta, diz que Jesus não existiu, pronto. Richard Carrier já é velho, ultrapassado, os livros dele não estão vendendo, ele está... É muito louco mas isso. A pesquisa do Jesus histórico é totalmente baseada em livros ultrapassados. John Paul Meyer, Philip Sanders, Gesa Vermes, Joaquim Jeremias, tudo ultrapassado. Richard Rosley, para mim isso é tudo ultrapassado. O Ehrman, ele não, além de não ser historiador, o livro dele não atende à metodologia científica, não tem critério científico. Ele simplesmente reproduziu, sistematizou o debate e deu a opinião dele. O livro do Ehrman não é resultado de um artigo científico. Ele é simplesmente um livro o povão. Não tem absolutamente... Para você ter uma ideia, o artigo que eu estou desenvolvendo tem mais legitimidade do que os 3 livros publicados pelo Ehrman. Entende? Não, e só para passar a fala pro Francis, nessa mesma Esse dia citaram o Gesa Vermes para mim. Eu falei, caraca, desculpa, primo. Citaram o Gesa Vermes. Eu falei, cara, você sabe quando o Gesa Vermes escreveu os livros dele, Várias Faces de Jesus, Natividade, Jesus o Judeu.
Você tem noção? Cara, você sabe quando? Todos eles partem das hipóteses que foram levantadas. Quando você pega croissant, o Disney Seminar, vai lá e pega lá. Tá ultrapassado, pô, e ainda continua aí. Então, eles querem cobrar o quê? Ah, me poupe, cara. Não, e nessa live, falando, vocês falam contra a academia e tal. Não, mas peraí, você acredita no Jesus místico, né? Que é o Jesus da fé? Acredito e tal. E defende Jesus histórico. Sim, o que é uma contradição, por si só, né? Tudo bem. Você disse que Jesus é histórico, mas você está dizendo que a gente é contra a academia. Mas eu lhe pergunto, os acadêmicos lá na academia, eles defendem que Jesus ressuscitou? Que andou sobre a água? Ah, então quando lhe convém, aí você discorda da academia. Aí você nos acusa de discordar. Você tá discordando da academia igual a nós. Só que você só discorda quando é conveniente para você. Né? Inclusive, eu falei isso hoje na live que teve na Multiversal. Esses dias perguntaram, rapaz. Pode dizer, Piscani, pode dizer. Perguntaram, rapaz, aí o que é que ele achava da teoria flaviana. É uma teoria que está relegada aí a um grupo pequeno de pesquisadores, não tem expressão nenhuma na academia, né? Ninguém apoia um negócio desse, rapaz. Se o cara totalmente confessionalista. Quer ler aí? Boa noite, professor. Boa noite, primo Mateu. Boa noite, Francis Scania. Vocês são feras. Obrigado, Jos Herman. Olha o Bart Herman, primo do Bart Herman. Não, e é o que eu falei hoje, o Scania, na live hoje da Multiversal com o Francis. Eu fiz a seguinte pergunta, né? Quem que está mais descolado da realidade? Porque a nossa fala aqui acerca do conceito flaviano é tudo baseado na política da época, do contexto da guerra e tudo mais. Só que aí o pessoal que se propõe a refutar a gente acredita em cobra falante, em homem andando sobre a água, homem voando, homem ressuscitando dos mortos. Quem está mais descolado da realidade? É nós? É a gente? O que é mais provável de ser verdade? Ó, depois da lei da gravidade, depois da lei da inércia, lei física, ó, só a lei da gravidade e a lei da inércia refuta a Bíblia. Esses contos que Jesus voou, andou sobre água, a densidade da água é a densidade do corpo de uma pessoa. Isso é física. Então, olhe bem, aqui é física. Quer falar de química? Transformar água em vinho, é química. Então, violou química. Olhe bem. Quer dizer, então, só aqui nós temos o estupro à química, estupro à física. E nós não estamos falando em ciências sociais, não estamos falando em ciências exatas. Cálculo. Não tem condições, não paira dúvidas. Aí o cara vem dizer que a nossa hipótese, não, rapaz, está relegada à minoria na academia, que ninguém nem dá importância para isso. Vem cair na academia, quem é que dá importância para um homem voar? Tu já te fez essa pergunta, o cabra da peste? Onde é que tu vê homem voar na academia? Qual é o produto de pesquisa científica que resultou como produto da pesquisa a atestação de que alguém voa sem recursos extras, um ser humano nu voando? Onde é que tu já viu isso? Agora eu te pergunto aqui, quem é que está mais distante da academia? Uma hipótese, como o primo bem colocou, uma hipótese ou a tua fé? Teu conhecimento teológico está distante do conhecimento científico. Conhecimento científico é uma coisa, o teu conhecimento teológico é outra coisa. Claro que já houve épocas que se propôs que a teologia importasse o tecnicismo, o academicismo que estavam nas universidades. Mas isso não acontece, porque não raras vezes a academia, a teologia, ela está, na verdade, sendo utilizada como instrumento para a ratificação de crenças. Eu estava falando com o Francis hoje, o professor Alessandro, que infelizmente não tem como debater com confessionalistas, porque você não vai debater com alguém que tem um dogma estabelecido e que está debatendo de forma a priorista para justificar dogmas anticientíficos.
o que ele está fazendo ali, ele está empenhado, ele está com uma demanda que é defender o indefensável, defender mitologia, racionalizar mito. Aí é um cara desse que crê em fatos anticientíficos, porque mulher nascer de virgem, isso não é atestado pela ciência. Homem voar, Elias e Eliseu voando, Elias voando na carruagem de fogo, Jesus voando, subindo para o céu. Peraí, onde é que está isso aí? Onde é que existe isso? Se não no campo da fé. Então, você que crê nisso, está usando a academia que blasfema da tua fé? Seja coerente com você próprio. Seja coerente. Então, quando você achar que alguém está dissonante com pesquisa científica, com postulados, com axiomas científicos, então fique quietinho, coloque o seu rabo entre as pernas, fique quietinho, ó, e sai de mansinho. Porque se a gente for adotar esse mesmo recurso que você está utilizando, a gente tem uma série de adjetivações para impor. Uma série de adjetivações. Mas com os direitos e garantias que a religião ela existe hoje no mundo, as pessoas não podem mais dizer o que pensa sobre determinados tipos de pensamentos, mesmo que essas crenças sejam anticientíficas. Como é acreditar que homem voa? Onde é que na química vai se transformar água Scania, você está em vinho? refutado. Você está refutado. Tem um comentário aqui que lhe refuta. Ó, Onde é? Scania, Cadê? Scania, mas daí o senhor descarta a possibilidade da existência de ciências ocultas. Vamos lá, Scania. Ciências ocultas, traduz-se. Pseudociência. Não existe ciências ocultas, meu amigo. Que nem hoje o professor José Alessandro entrou lá no canal dizendo que a gente tinha que estudar, mandando um Scania estudar, que ele era um ignorante. Um cara que parapsicologista. Parapsicólogo. Ô, Scania, me permita aqui, que já que está a família Flaviano, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Vespasiano, Domiciano e Tito, quero fazer um ping-pong com vocês, porque eu sou a bolinha, eu sou o Coringa, dessa trindade aí, eu sou o Coringa, né? Só para enriquecer a nossa audiência. Olha, a teoria flaviana, só para vocês terem uma ideia, refuta o Jesus histórico se divertindo, sem esforço. Querem ver só? Vou brincar aqui com a trindade, hein? Presta atenção. Scania, vou te fazer uma pergunta atrelada ao Evangelho e a outra ao primo, atrelada ao Império Romano. Para o Scania, atrelada ao Evangelho, quem é a pedra fundamental segundo os Evangelhos? Segundo os Evangelhos. Então, segundo o Evangelho, a pedra... depende. Jesus é chamado de pedra e Pedro também, né? Não, mas aí, nesse caso, é o pilar mesmo da igreja. Fundamentada é o Pedro. Fundamentada... fundamentada eles dizem que é Jesus. Paulo até reconstruiu isso. É a pedra dos rejeitores, que os construtores rejeitaram. Isso. A pedra fundamental é Jesus. Então, a Bíblia, o Scania respondeu. A pedra fundamental. Agora, primo, para você. Quem é a pedra fundamental de Roma? Vai lá. Quem é a pedra fundamental de Roma? Quem já tomou conhecimento disso? Já tem alguma pesquisa? Já passa na sua cabeça mais ou menos quem? Lembrando, pedra fundamental é aquela pedra base que deu origem, que fundou, que criou e se sedimentou. Então, o Scania respondeu a bíblica. Agora estamos indo para... Aí seria quem construiu, no caso. Isso, quem construiu. Quem foi? Aí, segundo digamos assim, a mitologia judaica, é Rômulo, né? Rômulo, garoto! Então vamos lá? Isso aqui é para presentear a galera. É Rômulo? Ok. Plutarco de Queroneia vai trazer no seu trabalho algo. Essa primeira, pode deixar, Francis, vem para você também, ok? Plutarco de Queroneia vai trazer no seu trabalho, vamos pegar aqui rapidinho, calma aí, porque sem prova, né? Porque senão a galera pede prova, não é o... Vamos lá? Ok, compartilhando tela. A teoria
Flaviana refutando Jesus histórico se divertindo. Aqui, ó. Vamos lá. Plutarco de Queroneia, na sua obra Vidas Paralelas, tratando de Teseu e Rômulo. Vamos lá. Ó, uma obra fenomenal, ok? Grandes comentaristas. O texto grego vai estar lá no meu livro. O criador do cinismo não soube, por uma falha estrutural do seu caráter, conferir a estabilidade e solidez a um vínculo social que é a base da estrutura de uma comunidade organizada, eclesia. A união conjugal, porque o povo e o imperador eram unívocos. Rômulo, fundador e construtor de Roma, usou-a em contrapartida como pedra fundamental, angular da sociedade romana e como um dos pilares da conciliação e aliança política que fortalece o Estado e que deu aso à prosperidade romana. A diferença é que Rômulo, ele é tratado, de acordo com Plutarco de Queroneia, como o criador, aquele, Scania, que criou do nada. Ele emprega o verbo kitzor, que é o único verbo grego, diferente de epoense, que quer dizer criar do nada. Eles dizem que Rômulo, sim, criou Roma e a erigiu como pedra fundamental. Rômulo é considerado o criador e a base fundamental de Roma. Agora para o Francis. Francis sabe, essa eu sei que faz. Ping-pong aqui refutando Jesus histórico e mostrando a diversão da teoria flaviana. Francis, qual historiador que, ao narrar uma situação, levou uma pedrada na cabeça? Esse historiador, ele narrando a história, coisa do tipo, ele disse que levou uma pedrada na cabeça. Você lembra aí quem é esse historiador? Se ele está muito perto? Se você... Hein? Você lembra aí? Esse cara, ele levou uma pedrada e as pessoas acharam que ele estava morto. Aí ele surge. Ou seja, praticamente ele ressuscita, porque ele surge, né? A família achou que ele estava morto, né? Quem é esse cara, mesmo? Chamado Josefo. Josefo! Gente, foi quem que levou uma pedrada na cabeça e também ficou semi-morto e aparece do nada e ressuscita, como se fosse uma espécie de surgimento. Vamos ver quem foi? Ok, vamos lá. Vidas Paralelas. Vamos ler? Entretanto, suscitaram-se em poucos tempos muitas escaramuças, como seria de prever. Mais uma. A última tornou-se particularmente memorável, pois, durante ela, Rômulo foi ferido com uma pedra na cabeça e esteve a ponto de falecer, abandonando a luta. Se eu continuar, acaba tudo. Ou seja, por que na minha teoria eu digo que Plutarco de Queroneia ele está em conflito com Josefo por uma razão. É que o evangelho de Josefo é um evangelho judaico-helenista. E o Plutarco é greco-helenista. Os romanos não estão aceitando aquele tipo de narrativa flaviana. E aí, Plutarco de Queroneia entra para tornar a narrativa diegética de Flávio Josefo mais com a cara do Império, ou seja, greco-romana. Por isso que eu discordo do Atchell quando ele disse que Josefo, a família flaviana, fundou o cristianismo, e não fundou o cristianismo. Só criou a narrativa. Quem funda o cristianismo é Plutarco de Queroneia. Tanto que ele é o único pensador na história que vai ser comemorado, celebrado como o homem que deu as bases do cristianismo tal como nós temos hoje. Um dos ditos de Pio XI é: se Jesus, o nosso Salvador, dever-se-á salvar na história dos homens, que salve Plutarco e Platão, pois ambos unívocos nos deram a base da fundação do cristianismo sobre o Jesus que nossas tradições projetou. Pio XI. Eu pergunto, eu estou esperando a galera para me refutar, para pedir dados, fontes. Aí, quem quiser vidas paralelas com esse texto, é só ir lá no meu site, pode baixar que tem uma coleção de textos e livros lá, marcados com referência de Mateus, referência de Josefo, tem de tudo. Não estou acrescentando nada. Sabe o que isso quer dizer?
é que para entender os evangelhos, gente, é preciso entender o estilo pelo qual os evangelhos como gênero eram compartilhados. Eu não posso querer entender os evangelhos numa perspectiva teológica e nem histórica como estão fazendo. Por isso que deu errado esse tal de Jesus de Nazaré. Entende? Por isso que deu errado. E a teoria flaviana, hoje, ela é a mais consistente. Só que Tito, Tito, inclusive, vai falar isso, o Joséfo tem um problema sério com ele, de que, mesmo apoiando o império, Joséfo ainda está protegendo o seu povo. Por exemplo, Petra está sendo protegida dos sicários e, ao mesmo tempo, dos romanos. Por quê? Porque há uma colônia de judeus que Joséfo quer proteger, que está lá justamente em Petra. O Joséfo ele tenta negociar com os romanos, tentando apaziguar o problema entre os romanos e os próprios judeus, dizendo para os judeus, olha, vocês, na verdade, devem entender que o Messias que vocês estão esperando de Davi não é de Davi. Aí o que Joséfo esperto faz, Scania? Essa galera não está lendo Joséfo, não é possível. Ele traz uma narrativa que é diegética, buscando no passado a lembrança de como Ciro foi constituído rei. E ele vai dizer, vocês lembram que vocês esperavam um Messias da casa de Davi e quem vos libertou foi Ciro, o rei pagão? Quem vai vos 100_2205. libertar e vos Bem-vindo a proteger leitão.art. é quem? Vespasiano, ou o seu filho, que vai ser o seu sucessor que ele está trabalhando. Então, Joséfo trabalha a mentalidade da tradição judaica para poder aceitar, só que não quer aceitar. Quem é que vai fazer o trabalho? Aí é minha hipótese, está lá nos evangelhos. Quem vai fazer esse brilhante trabalho é o pai de Joséfo. Qual era o nome do pai de Joséfo? Matias. É Matias. É o pai de Joséfo que vai fazer esse trabalho. Ele vai dar uma roupagem, a mesma narrativa de Joséfo, porém acentuando-a num perfil davídico, mas que se tivesse um pouco mais atrelado aos romanos. Porém, ele começa, infelizmente ainda, a atender os interesses mais judaicos. É por isso que Joséfo, na sua autobiografia, fica nervosinho e diz, porque tem muitos aí dizendo que eu estou me corrompendo e escrevendo narrativas porque estou sendo financiado. Tem muitos aí que estão distorcendo aquilo que queremos. Aí ele usa o termo, Scania, o que nós estamos querendo transsignificar, que é o termo diegese, olha só, ele confessa. Aí você vê um evangelho de Lucas, que é diferente de Marcos e de Mateus. Quem disser para mim que o evangelho de Lucas é igual em tudo, não está lendo o evangelho de Lucas. Vem um cara chamado Lucas, que não é Lucas, é Plutarco de Queroneia, e vai dizer o seguinte, olha, o evangelho, segundo a tradição, tem que ser assim. Só que Lucas deixa uma carta na manga que Joséfo deixou, Scania. Sabe qual? Ele fala de Fílon. Ele fala de Teófilon. Justamente o mesmo Teófilon que Joséfo irá falar lá, que é o mesmo Teófilon. É só vocês pegarem e verem a quem Joséfo vai dizer que recebe uma missão e vai trabalhar junto com o pai dele, Matias. Justamente era uma autoridade, era um sacerdote. O Matias, pai dele, vai trabalhar na alfândega, na Alta Galileia. Podem ler aí, Joséfo, que vocês vão ver. E o evangelho de Lucas será escrito em homenagem e a pedido de quem? De Teófilon. Justamente é o único grego na história. É o único grego na história. Matias é pai de Joséfo, judeu. Joséfo, judeu. E só o Teófilon é o grego. Aí eu fico às vezes perguntando, será que essa galera tá lendo Flávio Joséfo? E aí, o Francis e Scania? Eu não sei, o Scania eu acho que congelou, não sei. O Scania travou aí? Eu não sei se o Scania... O que é interessante assim, né? O que a gente chegou à conclusão, né? E a galera não percebe isso, a gente vem trazendo faz tempo isso. Os três sinóticos, eles vão trabalhar a guerra judaica. João é outra coisa.
Então, quando você lê as profecias de Jesus, e aí a gente diz assim, ó, os evangelhos sinóticos estão falando dos flavianos. Aí a galera diz, mas como assim? Claro que não está falando nada de flavianos. Aí eu sempre pergunto, tá, quando Jesus diz que o templo será destruído, quem destruiu? Foi Tito. Quando Jesus vai falar assim, Jerusalém será cercada por muros e vocês vão morrer dentro, mães, filhos. Quem foi que cercou com muros? Tito Flávio. Quando Jesus diz que Jerusalém será cercada por exército e aí vai ter a desolação, quem cercou Jerusalém com exército? Foi Tito. Quando Jesus diz que o reino de vocês, o reino de Deus, será tirado de vocês e entregue para uma nação que produzirá frutos. Quem é essa nação? É Roma. E quem estava no poder ali é Tito, ou seja, os flavianos, eles permeiam os evangelhos sinóticos. João já é outra coisa. Veja que Jesus, ele nunca diz, isso é o ponto que as pessoas, até hoje, eu achei que as pessoas iam entender a questão do Filho do Homem, e eles não entenderam ainda. Porque o sinótico, Jesus diz assim, tem uma passagem em Marcos assim, você é o Filho do Deus Supremo, sei lá como que é, e ele diz assim, eu sou, e vocês verão o Filho do Homem vindo com seu Pai na sua glória. Tipo assim, se ele está dizendo, se ele é o Filho do Homem, ele diria, eu sou Cristo e vocês me verão vindo. Não, ele não diz. E aí, o que acontece em João? Jesus lá diz, eu sou o Filho do Homem, eu sou isso, ou seja, João é outra coisa. E olha que interessante, outro ponto. Veja que os sinóticos, o Jesus dele, né, o personagem, ele deixa claro quando tudo ia acontecer, quando chegaria o Filho do Homem, naquela geração, ou seja, a profecia dele é para o ano 70. O que nós encontramos em João, professor e primo ateu? Em João, Jesus diz assim, ó, eu vou para meu Pai e eu volto para buscar vocês. E ele não dá data. Ou seja, e esse mesmo Jesus que vai e volta é o que Paulo está dizendo. Porque Paulo não está preocupado com a guerra, com a destruição do templo. E o próprio livro, o Evangelho de João, também não fala. A única passagem, a única profecia que João vai falar ali, o próprio autor diz assim, né, da destruição do templo, né, que vai dizer, ó, ele está prevendo que o templo vai ser destruído em 3 dias e depois vai reconstruir. Aí o autor diz assim, mas ele está falando do corpo dele. Então veja que João, ele não está preocupado com a guerra judaica como os evangelhos sinóticos. Então por isso que eu e o Scania, a gente concluiu que os evangelhos sinóticos são escritos na época de Vespasiano e Tito. E depois João, ele está sendo escrito ali por 90 e pouco, já na época de Domiciano. E você percebe que o Jesus, o Evangelho de João, o Jesus dele ali, ele é contra o Jesus dos sinóticos. Porque existe, lembra aquela passagem que diz que o sinótico diz que o Filho do Homem viria como ladrão e as pessoas não esperariam? Aí o que você tem em João dizendo, ó, o ladrão, ele vem para destruir. Eu venho para, eu não lembro o que ele fala assim, mas eu venho para ajudar, alguma coisa assim. Ou seja, veja que interessante que ele vai fazer uma crítica ao Filho do Homem dos sinóticos. Porque o sinótico diz, ó, o Filho do Homem virá como ladrão. E as pessoas entendem que é Jesus, mas aí Jesus está dizendo lá que o ladrão vem para destruir e ele não vem para fazer isso. Então você percebe que existe um jogo. Então o autor de João, ele está contra os evangelhos sinóticos. Ali em João, ele é o Filho do Homem, ele é tudo. Então, ou seja, então existe pessoas por trás de cada evangelho. Então, sinótico, você tem um grupo, né? E isso que você está trazendo de Plutarco, a gente concorda com isso, né? Porque, assim, inclusive até a questão de Joséfo, a gente nunca diz que Joséfo escreveu tudo sozinho. O próprio Marcos, ele não escreve sozinho. Pois tem, tudo o bem? autor de Marcos escreve em latim, grego, e tem conhecimento Deixa eu ver das se ele ainda histórias tá aí. judaicas. Então, ele não pode ter escrito sozinho. Aí Deixa você eu ver se tem... tá no microfone. Aí, quando você vai para o Mateus e Lucas, você percebe que as profecias de Jesus, elas são mais ricas. Aí, ó, eu coloquei Não, na acho tela aí que para tem. corroborar o que você está De falando. Mateus e Lucas, Tem porque os autores de Mateus e Lucas eles já estão com o livro de Joséfo ali. Então, quando 2105. Lucas diz que o Eu acho Jerusalém que ele tá será cercada por muros, ele está desligando o olhando para microfone. Joséfo. Entendeu? E Aí, eu Marcos não coloquei um tinha ainda o texto livro aí. de Joséfo. Aí, Francis, coloquei um texto aí que tem a ver com o que você está falando, que mostra que alguns conceitos tinham que ser escritos. Ó, Tito assim falou.
fazendo-se servir de Joséfo para ser entendido em hebraico, mas os Sim, revoltosos, em vez de se comoverem ante sua bondade, imaginaram. Então você vai perceber por que Marcos tem tanto aramaísmo. perfeito. Pode falar, primo. E veja que você tem um tradutor, ou seja, José é o tradutor, né? Tem um ponto que o Francis falou que eu achei muito interessante quando o Francis. Cadê? Pode falar, primo, pode falar. Depois ele Não, volta. que aí. Que essa questão que nos sinóticos ele fala do que o filho do homem virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória e tal, né? E você vê Joséfo, que está escrevendo sobre história, né? Não está escrevendo sobre teologia. Ele usa essa mesma linguagem. Ó, a pessoa que invadiu lá Jerusalém, invadiu Israel, foi vista vindo sobre as nuvens do céu. Então, assim, para vocês pararem e pensar, se eu estou escrevendo um livro de histórias reais, não estou escrevendo ficção, estou escrevendo histórias reais, por que eu vou pegar uma passagem do, sei lá, do gibi da Marvel e colocar no meu livro? Entende? Por que eu vou fazer isso? Perfeito. Alguma intenção eu tenho. Então, a intenção de José era o quê? De forma subliminar dizer o quê? Ó, quem invadiu lá foi Tito, viu? Tito O filho do homem é Tito. é o filho do homem aqui, viu? É uma mensagem subliminar passada ali nas entrelinhas, né? Então, e outra coisa que o professor falou, quando os sinóticos foi escrito, a intenção não era criar o cristianismo vai surgir lá para frente, com o autor de Paulo, com o autor de João ali, é eles que vão criar o cristianismo. Nos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, a intenção não era criar religião, entendeu? Era só dar uma justificativa para a guerra, né? Porque Tito precisava se justificar perante o Senado e tudo mais. Então, eu não sei se o professor pegou o que eu falei aqui do Joséfo, né? Que é a questão de que o Francis citou, que é a questão de que nos sinóticos tem aquela passagem que fala assim: o filho do homem virá sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Aí tem Joséfo, que não está escrevendo sobre teologia, ele está falando sobre história, e ele vai lá e usa essa mesma frase, dizendo que a pessoa que invadiu Jerusalém foi vista vindo sobre as nuvens do céu. Não, ele fala que as pessoas viram exército, carruagens, cavalo vindo sobre as nuvens. E poderia ser isso, seria uma fábula se as pessoas não tivessem visto, né? E de onde ele está tirando? Ele tá usando uma coisa ali que foi usada no Evangelho de Marcos, né? Eu acredito que seja Marcos, mas ele pode estar usando Daniel também. Mas por que ele está se referindo a isso? Se ele está falando de uma guerra real, por que ele vai construir essas narrativas aí mitológicas, né? A própria questão, outra questão que o Ético descobriu e eu achei interessante, é a questão da Maria Canibal no livro, né? O que é interessante a Maria Canibal? Que a história dela é muito parecida com o Jesus do sacrifício, né? Que ele vai falar assim, para comer o corpo dele, beber o sangue dele. Então, a história de Maria, o que é? Então, ele está do lado, veja que interessante, ó. O Joséfo, ele está do lado de fora, com os soldados romanos, e do lado de dentro está os zelotes e os sicários lá matando todo mundo atrás de comida. Aí ele vai descrever uma mulher chamada Maria, com o filho no colo. E é que interessante, veja que ele está do lado de fora, ele não está vendo. Ela está sozinha, sentada, com o filho no colo, chupando o peito dela. Aí ele vai dizer que ela falou certas frases para o filho. Ô, meu filho, seja fugiu agora com o nome, mas assim, seja isso para essas varíolas sediciosas. Não, ele fala assim, seja uma parábola ou uma fábula, seja uma fábula para essas varíolas sediciosas, que são os sicários e os zelotes. E aí, depois disso, ela mata o filho, assa ele, reparte no meio, come metade, aí chega os zelotes e ela oferece a outra metade. Ou seja, exatamente a Eucaristia. Né? Então, veja, aí que é o ponto. Veja o seguinte, Joséfo não estava lá, ele estava do lado de fora. Como que Joséfo sabe que ela estava com o filho no colo, mamando no peito, e que ela falou tudo isso? Ele não sabe, ele está inventando uma história. Então, a gente, como pesquisador, a gente tem que tentar descobrir o porquê que ele está fazendo isso.
E foi essa uma descoberta incrível do Edson, que ele falou, ó, a questão dela, por que ela está assando o filho e repartindo? Porque isso fazia parte do judaísmo, do cordeiro, né, pascal, né, que era assado e depois era repartido. Então veja que ele está fazendo ali uns links, aí você tem que, por isso que a gente fala assim, ó, você quer entender Guerra dos Judeus, você tem que ler os Evangelhos. Você quer entender os Evangelhos, você tem que ler Guerra dos Judeus. Você não pode ler separado, senão você não vai entender o que eles estão querendo dizer. Até porque muita coisa que o próprio apóstolo não, o próprio João Batista fica lá, arrependam-se, 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 e nos evangelhos não deixa muito claro o que é esse arrependimento, você vai ver o que é lá na Guerra dos Judeus, que é o quê? Se arrepender da revolta contra o Império Romano, né? Ou se arrependam e tudo, não sei o que e tal. Isso vai ficar muito claro em Guerra dos Judeus, que é a questão da guerra justa, né? Porque assim, ele tinha que vender a narrativa de que eles tiveram tempo para se arrepender, né? Porque senão isso daria problema lá em Roma, né? Tipo assim, que ele tinha a questão da guerra justa, que ele não podia destruir o templo, que ele tinha que dar tempo de rendição para eles e tudo mais, né? Então ele tipo, não, eu dei, olha aqui os profetas dele aqui dizendo aqui para eles se arrependerem, ó. E eles não se arrependeram. O próprio profeta dele dizendo aqui para eles não se revoltar e tudo mais, né? Então, é isso que o professor fala, tem que ler Guerra dos Judeus e os Evangelhos, né? E, professor... Professor, eu vou ter que sair, porque assim, eu estou cansado, eu estou desde manhã, estou desde as 7 horas preparando todo o material da live que eu fiz hoje, eu estou sentado várias horas, assim, não jantei ainda, então vou pedir licença, tá? Então, novamente, um parabéns pelo seu aniversário, pelo canal, pelo seu estudo aí. O Primateu também, eu quero elogiar muito o Primateu porque ele é fantástico, apesar da galera dizer que o Primateu também, né? Eu já estou acostumado, né? Chamar eu de ignorante, que eu não sei isso aqui, mas o Primateu, sabe, para a live de hoje foi muito interessante porque, assim, ele trouxe informações que eu não estava preparado. Então, o Primateu, ele tem evoluído muito no conhecimento e ele merece elogio, né? As pessoas perguntam, mas o que o Primateu tem a ver com os estudos de vocês? Hoje, ele tem muito a ver, tá? No começo, porque assim, nos vídeos, eles assistem os vídeos antigos. Então, nos vídeos antigos que eu comecei, o Primo estava aprendendo. Então, ele fazia muita pergunta. Hoje, se vocês analisarem os vídeos dele, hoje eu falo uma coisa e ele argumenta em cima. E ele traz ideias novas que eu e o Scania não tinha pensado. Tá? Então, quem assiste os vídeos antigos nossos, que o Primo Teu está fazendo pergunta, assista os novos, tá? Aqui, ó, vou terminar essa live, Francis, com esse tributo aqui a vocês, ó, do livro do Joseph Ethiel, um momento que ele vai falar sobre os apetrechos dos Messias legionários. Só esse trecho, vamos lá. Quando se compara o Messias militarista descrito no Pergaminhos do Mar Morto e outras literaturas judaicas primitivas com o pacifista Messias descrito no Novo Testamento e no Testemunho de Joséfo, um aspecto da história perdida da Judéia parece visível. Uma batalha intelectual foi travada sobre a natureza do Messias. O Novo Testamento e Joséfo ficaram juntos de um lado dessa luta, alegando que um Messias pacifista teria aparecido e que defendia cooperação com Roma. Do outro lado dessa divisão teológica, estavam os zelotas judeus que esperavam um Messias militarista para liderá-los contra Roma. E é aí que entra o papel de Joséfo, de dizer para eles, ó, assim como Ciro foi um rei pagão e vos livrou de Babilônia, fazendo-vos voltar para ajudar, reconstruir o templo, zelou pelo templo, impediu que outras nações também violassem o templo, esse é o papel de Vespasiano e Tito. É também proteger o templo, valorizar o culto e permitir que vocês agora, os zelotas e os sicários, não permitiam. Então, assim, com toda sinceridade, uma pessoa para dizer, eu respeito, tenho amigos que ficam dizendo, a teoria flaviana não tem fundamento. Essas pessoas não devem ter aprendido, de fato, os princípios da diegese, os princípios da transsignificação, da transposição diegética, que era algo muito comum no que diz respeito à narrativa. Entende? E você trabalhar esse conjunto de obras. Francis, muito obrigado.
pelo seu carinho, por ter prestigiado aqui esse dia para mim. Primo também. Os amigos que chegaram agora, tá aí, ó. Quê? Teosofia Cabalista. Não sei quem é, mas tá tudo certo. Obrigado aí também pela presença de todos vocês. E eu espero aí amanhã, não sei se o Scania vai estar na Multiversal com vocês, mas se tiver, eu quero também poder estar lá se alegrando com ele e com todos vocês. Um beijo no coração, gente. Muito Valeu, obrigado. professor. Inclusive, Valeu, o livro do Francis. Joseph Etchell ficará lá no meu site para quem quiser baixar, beleza? É só ir lá e conferir em português, como vocês viram aí. Ó, fui. Muito obrigado a todos. Fui. Tchau. Então, você acredita realmente na literalidade da Bíblia? Você é capaz de identificar um gênero literário e saber que as narrativas bíblicas são narrativas mitológicas e o mito é o mito quanto narrativa verdadeira? Você é daqueles que acredita em cobra falante ou que de fato a cobra só passou a rastejar porque ela voava? Ela passou a comer pó porque antes comeu o que? Fruta? Você é daqueles que acredita realmente que a jumenta falou? Sim. Se você é desse, De Instagram, agora que eu me liguei. Isso foi uma live de Instagram que mais ou menos. Ele foi desenhado para funcionar, até nos menores detalhes. Rapaz, e qual era o alvo mesmo? O alvo era vermos como teria sido o universo logo no seu início. Esse era o alvo principal. Ué, descoberto e agora não precisa ver mais nada? Não seria tão interessante ele continuar examinando não somente aquelas primeiras galáxias que foram vistas, mas um número muito grande de galáxias que podem ser vistas por ele e que estão a bilhões de anos-luz de distância, literalmente no início do universo, e podermos fazer uma análise química dos elementos químicos presentes nessas galáxias. Foi para isso que o James Webb foi o quê? Construído. Rapaz, vamos usar a máquina para isso. Rapaz! Vamos pegar, fazer um estudo de centenas, de milhares de galáxias. Galáxias que estão a bilhões, pelo menos 13 bilhões de anos da gente, assim, em termos de tempo, tá? Galáxias que estão no início do universo, vamos estudá-las. Vamos ver quais são os elementos químicos da sua estrutura. James Webb tem condição de fazer isso de uma forma precisa e espetacular. Ué, por que será que o pessoal mudou o alvo? Porque agora a gente está estudando a atmosfera de planeta, estamos estudando Akerneubi. as galáxias aqui por perto da gente. Bem-vindo a leitão.art. Dá para sentir um pouquinho a frustração, né? A gente está tão animado, querendo. Vamos lá, pessoal, vamos ver. Ó a conspiração. O pessoal fala, não, agora nós temos outras coisas que precisamos estudar. De novo. A razão, eu não posso dizer com certeza, tá? Mas tudo indica que a questão da origem do universo parece ter sido resolvida nas 2 primeiras semanas de observações do James Webb, do telescópio James Webb. Não existe uma razão do porquê não, sabe, a gente continuar pesquisando ali. Seria mais ou menos assim. Isso aí só vai causar mais e mais problemas pra gente. Então vão estudar outras coisas. Não, vamos continuar estudando as outras coisas, mas também essas para as quais esse telescópio foi desenhado e construído, que é algo espetacular. Só mais uma coisinha que eu queria dar para vocês, que é muito importante a respeito disso, que é o seguinte: ciência trabalha baseada em evidências, certo?
Tem que ser assim. Olha só. Teorias, elas devem basear-se em evidências. Como nós descobrimos que logo no início do universo já havia oxigênio e neônio além do hidrogênio, nós temos que desenvolver teorias baseadas nisso. Não é início do universo que descobriu neônio, carbono, oxigênio. São nas primeiras galáxias, isso é depois das primeiras estrelas. Ou seja, como que nós encontraríamos, ou já encontramos, uma quantidade tão grande de oxigênio logo no início? Tão grande quanto, Adalto? Quanto? Me dá um número, Adalto. Me dá um número, Adalto. Quanto? Qual modelo? O que precisaria ser feito para que isso acontecesse? Ou seja, que modelo explicaria isso? Percebe? Dizer simplesmente, olha, nós ainda não sabemos. Não, nós sabemos como estrelas produzem elementos químicos. Nós sabemos, assim, elementos químicos metálicos, os processos de fusão nuclear. Nós sabemos os mecanismos. A gente tem estudado. Isso aí não é uma coisa que a ciência não conhece. Então, se nós temos oxigênio nessas estrelas, e oxigênio detectável, a pergunta é, quanto tempo teria se passado para que essa quantidade de oxigênio que nós estamos observando, tá, através dos nossos equipamentos, tivesse sido produzido? Maçarico do Percebe? Então, nós estamos com uma questão muito interessante aí. Vou tratar dos dois lados do Big Bang para você entender o problema. Segundo o Big Bang, no início do universo, não deveria haver nenhum elemento químico pesado, a não ser hidrogênio e quantidades pequenas de hélio. Ponto. Não é isso? Errado. Tem lítio, berílio também, só que muito pouco. Mas tem também lítio. O que foi encontrado? O que foi encontrado foi oxigênio, neônio. Eu já disse para vocês, tem muito mais ali, só que a gente não deixaram a gente saber ainda. Vamos ver se a gente consegue fazer isso no laboratório, vai ser bem interessante. Mas olha só, de forma geral. Então, muitos têm... Errado. Porque esse início do universo onde faz a conta de hidrogênio, hélio, lítio, berílio que eu estou falando aqui, isso é antes, inclusive, da radiação cósmica de fundo. Antes da radiação cósmica de fundo, que é antes do período das trevas, que é antes do nascimento das primeiras estrelas. É antes, Adalto. Muitas pessoas com quem eu tenho conversado, alguns colegas, têm dito o seguinte, não, mas isso só mostra que o universo é mais antigo ainda. Não tem jeito. Porque se o universo for mais antigo... Ferro, Lucas. Ele praticamente, hoje, estaria morto. Você fala, mas como assim morto? É isso aí, estaria morto. Ou seja, as estrelas já teriam usado todo o seu combustível e o universo teria morrido. Ou seja, não teria ninguém para observar o universo hoje. Mas nós estamos aqui. O universo ainda não morreu. E ele não morreu porque ele é jovem. Porque se ele fosse velho, a gente não estaria aqui, obviamente, para observá-lo. Ou seja, percebe o dilema que os evolucionistas, principalmente o pessoal do Big Bang, está? Porque não dá para deixar o universo mais velho. Se o universo ficar mais velho, nós não estaríamos aqui para observá-lo. Isso é um fato. Cara, eu acho que o Adalto tá errado aqui no seguinte, ele cria uma conspiração como se a gente, eu tô falando humanidade, tá? Como se a gente tivesse, sabe, um grupo pequeno ali que opera o James Webb e aí começa a observar galáxias e o início do universo e depois muda para exoplanetas, não sei o quê. E não é assim que funcionam as coisas, né, galera? Eu até abri aqui para deixar, ó, ciclo 1 de observações. Cada um desses negocinhos aqui, ó, se você abrir, você tem, aqui, ó. Sabe? Você tem diferentes observações fechadinhas, bonitinhas, sabe? Isso, aliás, para quem quiser acompanhar, peguei aqui também, tem um Twitter que vocês quiserem acompanhar, que se chama, aqui ó, JWST Observations. E eles vão publicando o que eles estão... Pô, ele parou de funcionar. Eu acho que é por conta da atualização do Twitter que o Elon Musk botou lá. Mas enfim, era um Twitter que ficava atualizando a galera do que ele estava observando em tempo real. E é legal porque você pega... Ele botava inclusive o projeto. Aí quando você pega o projeto, você abre aqui, tem o nome das pessoas trabalhando, a instituição, tá vendo? Universidade de Sydney, Austrália, John Hopkins, o e-mail da galera, sabe? E aí falando aqui, ó, pasta de observação, o target, o alvo científico que a gente vai fazer,
Aqui, ó, nós queremos observar planetas em formação, próximos a estrelas jovens, usando o NIRIS no comprimento de onda infravermelho termal. Tá? Nós estamos focando nos discos, nos sistemas de transição de disco, da qual os discos protoplanetários natais, em volta de uma estrela jovem, mostra evidência, tá vendo? De disrupção e de formação. Enfim, os caras dão uma explicação aqui, ó, a descrição da observação, sabe? E é um projeto, cara, é um projeto, porque o James Webb custou 10 bilhões de dólares, tendo grana de um monte de gente. Então cada um vai ter os seus objetivos, as suas áreas de estudo, os seus tempos reservados para estudar coisas. Então não é uma coisa como se fosse, sei lá, um grupo de 10 pessoas ali, a NASA decidindo o que eles querem observar com o James Webb. Não, cara. São pessoas diferentes. Se você quer observar com o James Webb, ou Adalto, escreva um projeto para a NASA e bota lá para observar. Por que você não faz isso? Você não quer provar o design inteligente? Escreve aqui um projeto desse daqui para análise e escreve aqui na descrição. Ó. Você vem aqui na descrição da observação, você manda lá para a NASA e fala, ó, eu quero observar. Eu trabalho com espectropia de massa aqui numa empresa nos Estados Unidos. Então eu tenho conhecimento disso e eu quero observar as galáxias mais antigas possíveis na espectroscopia, a quantidade de material, de metais presentes, para ver se aquilo ali faz sentido dentro do modelo do Big Bang. Escreve, cara! É por isso que eu cheguei a falar nesse debate lá. Eu falei, mano, vocês têm que abrir um observatório, velho. Por que vocês não abrem um observatório? Manda lá pro James Webb, cara. Manda lá o projeto, porra. Tô errado, galera? Manda lá o projeto, pô. Enfim, deixa eu ver aqui o chat de novo. Teve um pix aqui. Foi o maçarico do Mr. Jack. Esses caras se apegam ao 0,01% de chance de teste de paternidade para dizer que não são o pai. É por aí mesmo. Um superchat do Igor. Jaime, sou teísta e curioso com a origem do universo. Depois do debate, você foi o único que me interessei de acompanhar para reagir os caras só com máscara de dinossauro mesmo. Tá louco, tamo junto. Mano, não dá, cara. Às vezes, valeu, cara, tamo junto. Mas às vezes tem que ser com máscara de dinossauro mesmo, velho. Exatamente, o The Bad Cat ali. Aí complica. Eles não querem explicar nada, apenas confirmar algo que já está correto na sua percepção. Mas ainda assim não assumem como pseudociência porque acham que isso invalida o discurso. É que, assim. Essas coisas são sempre difíceis de definir. A gente tem que ir com muita calma. Vamos com calma? Pesquisa ruim significa pesquisa pseudocientífica? Não, né? Só pra gente começar, a separar algumas coisas. Uma coisa que não é científica, ela necessariamente é pseudocientífica? Também não. Vocês concordam que há uma distinção? Existe uma distinção em algo que não é científico de algo que é pseudocientífico. Vocês não vão concordar comigo, eu acho. Então, quando a gente trata, sei lá, se a gente quiser tratar design inteligente, por exemplo, como uma categorização, no sentido de perguntar, né? Design inteligente é o quê? Até onde eu entendo de epistemologia, posso estar errado aqui, mas até onde vai meu conhecimento, design inteligente não é científico. Agora, se ele é teológico, ou se ele é religioso, ou se ele é filosófico, não sou eu a pessoa que vocês devem perguntar para discutir em debate. Posso até falar, pô, galera, vamos dar uma estudada aqui, deixa eu pegar um PDF aqui de alguém que escreveu algo sobre isso,
fazer um vídeo, dar uma estudada, dar uma lida, a gente bate papo aqui, faço o vídeo, caramba. Isso aí é uma coisa. Agora, outra coisa é eu ir em debate, igual eles queriam, pra ficar falando o que que é isso, entendeu? Então, assim, por que que eu acabo chamando o design inteligente de pseudociência? Porque a grande, assim, o núcleo, as pessoas em sua maioria mesmo, adeptos ao design inteligente, ficam propagando o discurso de que o design inteligente é científico. E aí eu concluo, não pela definição do que é, mas pelo discurso propagado pelos proponentes do design inteligente, de que ele é pseudocientífico. Entendeu? Então são eles que transformam o negócio em pseudociência. Conseguem distinguir essa coisa que eu tô falando aqui? Porque ela é complicada mesmo, pode até me confundir às vezes, sabe? Isso não é uma coisa trivial não. Quando a gente para pra analisar bonitinho, direitinho, prestando atenção na definição das coisas, sabe? A gente vê que as coisas começam a se tornar mais difíceis, né? Jaime, é sério que você ia levar a máscara da balbúrdia? Ia, cara. Eu ia mesmo. Entendeu? No debate, acho que o maior problema, na moral, foi o Vilela. O debate devia ser melhor mediado, batendo tópico por tópico até estressar o assunto devido que... Cara, em defesa do Vilela, a culpa não é dele não, tá? Se alguém tem a culpa, é minha, do Serjão e do Pirula. Eu vou ser bastante justo aqui em dizer que, cara, eu não sei se ele perguntou isso pro Pirula e pro Serjão, tá? Eu não sei, mas pra mim ele perguntou. Jaime, você quer criar regras? Você acha que é necessário? E eu disse que não. Pronto, podem me bater à vontade aí, tá vendo? Se eu omito essa informação, ninguém me enche o saco. Mas eu tô falando a verdade. Então eu sei que vão me encher o saco aí, mas pelo menos eu tô falando a verdade. Eu disse que não. Eu falei, cara, não precisa, acho que não precisa não. É agora que vocês vão pegar uma marreta, uma vara de goiaba, né? Agora eu não sei se ele chegou a falar com eles, entendeu? Mas comigo o Vilela perguntou, cara. O Vilela perguntou. Então assim, vocês não podem culpar o Vilela não, na boa. Vocês não podem culpar o Vilela não. Traz martelo. Ai, ai. Tô lendo o chat aqui, galera. Tô lendo o chat aqui. Cara, eu vou, como sempre, né? É costume da minha live, né? Eu vou lá pegar um café. Como eu já mostrei lá no Instagram pra vocês, é uma máquina que esquenta, então acaba demorando 5 minutos. Então, um intervalinho de 5 minutos, porque também, além do café, eu quero pegar... Porque eu vi que tem gente de design inteligente aí. E eu quero mostrar a conta pra vocês, cara. Eu quero mostrar a conta pra vocês e eu tenho no meu caderno, porque eu não lembro a conta de cabeça, mas eu tenho nas minhas notas de aula a conta da escala nuclear, que é uma conta inicial para vocês terem uma ideia do porquê que uma estrela dura 5 bilhões de anos, por exemplo. Tem uma conta. E não é uma conta difícil, entendeu? Não é uma conta difícil. Dá pra criar uma intuição sobre isso, entendeu? Então eu vou pegar um café e volto em 5 minutos e vou lá pegar meu caderno também, tá bom? Já volto aí, galera.
Aqui, galera. Eu trouxe um caderno antigo aqui. Como é que eu vou... Ih, esqueci o celular. Pera aí, deixa eu pegar o celular. Aqui. Vou colocar... Eu vou tirar como foto e botar nos stories do Instagram lá. Vai ficar um Instagram fora de contexto, né? Mas não importa, é só pra galera que tá na live mesmo. Isso aqui é uma parte mais básica, sabe? Escala de tempo. Aí, deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Instagram. Deixa eu botar aqui, ó. Ó. Fala, Phantom Master. Agora que eu vi o chat aqui, ó. Tô mandando o Instagram no chat aqui. Aí vocês podem tirar uma print lá dos stories. Eu vou botar aqui na tela também pra gente ver junto. Aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Mas aqui, ó. Em geral, ó como é que como é que você faz a definição. Isso aqui são notas de aula, mas assim, pegando de livros, né? Pegando de livros de astrofísica. Livros didáticos, tá? Como é que você define uma escala de tempo? Em geral, você tem aqui um tal que vai ser igual a quantidade qualquer física, uma quantidade dividido por uma derivada temporal, tá? O que que vai ser, por exemplo, a velocidade de escape aqui, ela tem ali um dt, né? Uma variação temporal. É essa a ideia. Aí qual é a escala de tempo dinâmica sendo definida? É o R usando raio da estrela, uma quantidade qualquer, tá vendo? E a velocidade de escape sendo definida ali na divisão, né? Derivada temporal. Então é uma continha básica que a gente faz aqui, e isso faria com que o negócio leve 15 minutos. Pronto, esse é o tempo de vida do Sol, 15 minutos. Faz sentido para vocês? Esse R com um círculo e um ponto no meio é porque é raio do Sol, massa do Sol. Aí você pode também ter uns tracinhos em volta, que aí seria do planeta Terra, né? Toda vez que for um círculo com um ponto no meio, embaixo, subscrito que chama, né? É porque a gente tá falando em termos do Sol. Então, estrelas evoluem de forma quase estática. Qualquer violação do equilíbrio leva rapidamente a fenômenos observáveis da ordem de minutos. Por exemplo, supernova. Essa aqui eu falei lá no debate, que é de Kelvin-Helmholtz, uma escala de tempo térmica. E também ela é interessante, porque aí foi a ideia lá de Kelvin, Lord Kelvin, tá vendo? Exatamente como eu falei lá no debate. A ideia original de Kelvin-Helmholtz é de que seria o tempo para a estrela irradiar toda a sua energia térmica. Então, tá vendo? Você tem aqui o L de luminosidade, tá vendo? E você tem aqui a energia interna. E a conta que você faz, dá 10 elevado a 7, 15 milhões de anos. Esse seria o tempo do Sol. E quando você usa a parte nuclear, na ordem de grandeza, que foi a análise aqui, ó, 10 elevado a 10 seria aqui, tá vendo, energia nuclear. 10 elevado a 10, que dá bilhões de anos. Aí se você só encaixar aqui as constantes, os números certinhos e usar algumas aproximações e dados, inclusive, né, dados de sondas que estudam o Sol, você chega ali em 5 bilhões de anos, que é a conta que a gente vê no Google aí. Mas aqui a ideia é ver em termos de, assim, ordem de grandeza. Daí,
Vocês acham que eu levei esse caderno? Eu levei esse caderno pra mostrar lá. Só que eu vou ficar fazendo isso pra quê? Os caras metralham uma coisa atrás da outra. O que eu queria mostrar com isso? É que, independente do que eles falam de terra jovem, de terra velha, o caramba, o fato é, quando você analisa que o negócio vai a fundo, matemática e física, cara, a gente trabalha com todas as opções, inclusive aqui, ó. O Sol tem um tempo de 15 minutos. O Sol aqui é 15 milhões, da ordem de 15 milhões de anos, aqui bilhões de anos. Entendeu? E aí você tem que avaliar e ver qual que mais faz sentido, entendeu? É isso. Entendeu? Tem uma outra coisa que eu ia mostrar também, deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Que era muito legal, também sobre formação de estrela lá, né, que o Mr. Jacket. Cadê Mr. Jacket? Tá na live aí, Mr. Jacket? Que são os modelos estelares simples. Não tem nada, isso não tem nada a ver com Big Bang. Isso tem a ver com estrelas politrópicas, que chama. É basicamente derivar aqui toda a brincadeira que o Chandrasekhar fez lá, o indiano brabão lá, para chegar no limite de Chandrasekhar. E aí você tem diferentes regimes, digamos assim, de uma relação entre a massa e o raio da estrela. Tá? É uma continha chatinha de fazer também. Aí tem até aqui, ó. Eu vou fazer um stories desse aqui também pra vocês verem aí, ó. Esse aqui, eu botei boom, supernova 1A. Aqui, ó. Esse aqui se chama pressão de degenerescência, galera. Aqui, ó. Deixa eu dar um F5 aqui. Aqui, ó. Isso aqui já é o final da conta, né? Mas é interessante que num caso, aqui tá vendo? O caso ultra relativístico, o n tem que ser igual a 3 para você encaixar aqui, tá? E o caso não relativístico, né? Você bota o n em 1,5. Eu tô só mostrando o final da conta. Aí para n 1,5, você substitui aqui, você acha uma relação massa-raio aqui, ó. Que a massa é inversamente proporcional ao raio. Tem noção? Você aumenta a massa, olha a ideia. Quanto mais massiva a estrela, menor é o raio. Você coloca mais massa, em vez de ela aumentar de tamanho, ela diminui. Entendeu a ideia? Diminui proporcional ao raio ao cubo. Né? R a menos 3 é 1 sobre R ao cubo. Aí, quando você bota n igual a 3, que é o caso ultra relativístico aqui, a dependência com esse raio aqui desaparece na matemática. É só você colocar 3 menos 3, né, que vai dar 0. Então, isso aqui some. Essa dependência. E aí você tem uma massa limite. Você tem que vai fazer um limite de n igual a 3. E tá aqui a continha, cara. Tá aqui a continha eu fazendo. Tá? E eu chego aqui. Esse Mi aqui que é a massa molecular média. Isso aqui o coisa ia entender. Aí, Ebele, massa molecular média. Faz um vídeo pra nós aí. Tá, aí eu até coloquei em parênteses gás sem hidrogênio. E eu chego com isso aqui, você faz na calculadora mesmo, 1,46 massa solares. Então você tem uma anã. Essa aqui é a ideia da anã branca. Isso aqui é uma anã branca, entendeu? Se você superar esse limite de 1,46, boom, supernova, que a gente chama de tipo 1A. Atenção para um negócio bem legal. Olha o que eu escrevi aqui embaixo. Limitações do modelo. Toda estrela é bem escrita por... que tem a ver com as estrelas politrópicas. Eu até coloquei, não é. É enxergar, tipo, tá ligado? Os limites dos modelos. Cara, eu tô mostrando aqui como é que faz o negócio mais ou menos com matemática. Isso aqui nem é algo pra se vangloriar não, tá, galera? Isso aqui é só... eu tô refazendo, eu tô seguindo os mesmos passos dos caras que inventaram isso daqui, sabe? Chandrasekhar, por exemplo, Arthur Eddington também estudou isso daqui, outro astrônomo também, brabão lá da Royal Astronomical Society da Inglaterra na época. É basicamente ler os livros e refazer as contas, entender como é que funciona e tal. Enfim, é isso, cara. Por isso que eu falei, Sérgio não me chamou pro debate à toa.
Vou voltar pro chat aqui. O que vocês acharam desses dois? Eu vi que me fizeram essa pergunta no Pix ontem, né? E eu acabei não respondendo. Isso foge um pouco do assunto aqui da live, tá? Então eu tenho que fazer meio que um parênteses para falar sobre isso. Valeu, Alexandre Marinho. Obrigado, cara, pelo pixzinho. Valeu, cara. Tamo junto. Cara, assim, vamos lá então. Vocês querem bater papo sobre isso? Então vamos lá. Eu não tenho religião, mas entendo que todos nós somos frutos de uma sociedade judaico-cristã. Então eu entendo que até mesmo as pessoas mais ateias possíveis, elas não conseguem ser totalmente ateias, porque elas já têm inseridas, desde o nascimento delas, nessa sociedade ocidental aqui, muitos valores que são cristãos, tá? Inclusive eu ou qualquer um, independente do que as pessoas falem, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem aquela ideia de ter família, casar, né, e etc e tal, eu tô dando um exemplo. Se você é uma pessoa que gosta de ficar ali no Natal, né, e etc e tal, se você é uma pessoa, enfim, tem discussões anteriores a isso, de coisas relacionadas a datas comemorativas e coisas específicas, né, em regiões e culturas pré-cristãs. Tem, mas não é isso que eu estou discutindo. O fato é da parte moderna para cá. A gente tem vários valores desses tipos enraizados na gente, independente do que a gente acha. Porque se você quiser, digamos assim, se livrar disso tudo, você não vive nessa sociedade. Basicamente é isso. Você não vive. Você estaria muito fora da casinha, digamos assim, e seria preso, basicamente, né? Então, esse é o primeiro ponto. Só que eu não tenho religião. Outra coisa. Deixa eu ver aqui. Fica tirando sarro da minha jaqueta. Outra coisa. Independente da discussão de religião ou não, a discussão sobre a existência ou não de criador de tudo, ela não, pra mim, ela não tem nada a ver com a religião e também não tem